Pronto, professor. Primeiro, a gente gostaria de lhe agradecer, né, por estar nos proporcionando essa palestra, que tem tudo a ver com o nosso tema, e como eu estava conversando com eles, vai ajudar muito, já que eles estão nessa etapa de pensar, existem várias possibilidades para o projeto, mas como decidir, como pegar, né, as melhores soluções para o desenvolvimento do projeto. Então, a gente já lhe agradece desde agora pelo seu tempo. Vamos começar, então? Por favor. Bom dia, pessoal. Estou me ouvindo bem? Perfeito. Estão ouvindo todos? Eu estou escutando. Sim, Flávio? Ótimo. Eu agradeço a Raquel, professora Raquel, pelo convite para participar da aula. Enfatizo que não estou aqui como professor da universidade, estou aqui na condição de arquiteto, simples arquiteto que, quando tem alguma encomenda, faz projetos para o mercado. Esse projeto que a Raquel solicitou que eu trouxesse para conversar com vocês não deve ser entendido aqui como modelo de projeto ou como uma coisa a fazer, como exemplo daquilo que deve ser feito num projeto de loteamento. E é assim que eu vou tratá-lo. Esse projeto ele tem virtudes e defeitos, como todos os outros, e ele tem uma história, vamos dizer assim, crua. A história desse projeto não tem nada de lírico, de poético. O motivo de eu trazê-la aqui é que, no âmbito acadêmico, essas experiências reais do mercado de trabalho, de alguma maneira, contribuem para a formação da gente. E é algo que vocês poderão ser submetidos no futuro, e espero que sejam. Mas, assim, apesar dessa pobreza estética da história, não há nada de errado nela. Nenhuma das pessoas que trabalhou ou está trabalhando nela cometeu qualquer ilícito, subverteu qualquer lei ou qualquer norma. Está tudo feito dentro da normalidade, daquilo que é possível. Se é bom ou ruim, isso é uma outra discussão. Mas ninguém transgrediu absolutamente nada. Eu vou começar aqui a apresentação, vou compartilhar aqui a minha tela, para a gente começar a falar especificamente sobre o projeto. Está todo mundo vendo aí? Sim, direitinho. Olha só, o Bougainville é um empreendimento lançado por uma empresa, a Status Construções, do mercado imobiliário. E, como tal, o objetivo é ganhar dinheiro. É um empreendimento comercial. Tem que dar resultado, tem que ter sucesso, e o sucesso é gerar dinheiro. Né? Eu vou contar a história desde o início. Nos primeiros meses de 2017, eu recebi um telefonema de um rapaz chamado Lucas Ataíde, que é diretor técnico, engenheiro da Status Construções. O Lucas, eu não conhecia o Lucas, ele queria me propor uma parceria de projeto. Bom, quando alguém propuser para vocês uma parceria, significa que eles não vão querer pagá-los com dinheiro. Parceria significava trocar o projeto por alguma coisa. Né? Bom, eu jamais gostei desse tipo de coisa. A minha relação com o mercado imobiliário é uma relação cordial, mas eu nunca me dei bem, vamos dizer assim, com o mercado imobiliário. Eu, claro, por educação e também por necessidade, porque clientes são clientes, afinal das contas, eu fui conversar com o Lucas.
fui lá saber o que eles queriam. Eles precisavam, naquela altura, de um projeto para um empreendimento habitacional horizontal, segundo ele, de grande porte. Eu perguntei para ele: Lucas, o que é isso? É um loteamento que vocês querem fazer? Ele disse: não é um simples loteamento. É algo a mais que um loteamento. Mas também não foi muito claro no que seria aquilo, ou no que seria o algo a mais do loteamento. Perguntei para ele qual era o terreno, né? Ele me disse que tinha uma área, de fato, grande, com 98 hectares, 980 mil metros quadrados, que fica a norte da cidade, ali perto de Coraci, né? Eu perguntei para ele o que ele pretendia fazer, ele me disse que ele queria fazer um projeto de urbanização habitacional com lotes de aproximadamente 150 metros quadrados. Esse bairro onde fica inserido esse terreno é o bairro Águas Negras. Bom, eu, assim, conhecedor da lei, sabia que a lei do uso do solo de Belém permite que você faça loteamentos, exceto, não falando de loteamentos voltados para habitação de interesse social ou regularização fundiária, loteamentos com lotes de, no mínimo, 125 metros quadrados. Então, assim, ele querendo fazer lotes de 150 metros quadrados nessa localização não distante do centro da cidade, eu entendi que era um empreendimento popular, não era algo voltado para a classe rica, vamos dizer assim. Eu jamais pensei que fosse dar certo isso, porque, como eu disse para vocês, eu tenho uma longa história de fracassos em negociações com o mercado imobiliário. Mas, enfim, a proposta que eu fiz foi aceita e a gente começou a trabalhar. Eu insisti em que nós chegássemos a uma conclusão, que nós tivéssemos com mais nitidez a natureza do empreendimento. O que seria? Era um loteamento, como eu falei no início, que o Lucas disse, não é exatamente isso. Depois do loteamento é o quê? Um condomínio fechado? Bom, enfim, tem uma lei, que é a Lei 6766, ela é uma lei antiga, ela é de 79, e ela possuía um artigo, que depois caiu, não existe mais, que dizia que, quando você faz um loteamento, você só pode utilizar 65% dessa área para os lotes, e que os outros 35% têm que ser voltados às áreas verdes, às vias e aqueles lotes destinados a usos institucionais. Esse artigo, não sei se era um artigo, um parágrafo, não me lembro bem o que era, ele não tem mais na 6766. Ele, em substituição a ele, tem um outro artigo lá que diz que as leis municipais é que tem que resolver isso. Mas a nossa lei municipal assumiu essa proporção. Eu fiz aqui uma conta rápida para saber quantos lotes dariam nesse, não sei se loteamento, o condomínio e tal. Eu peguei aqui o 980 mil metros quadrados, multipliquei pelos 65% que a legislação nos permite e cheguei a um número de uma área destinada a esses lotes de 637 mil metros quadrados. Tá? Dividi pela área do lote que ele pretendia, que é um lote de 150 metros quadrados, e cheguei a um número de 4.247, mais ou menos. Só que a gente nunca consegue essa eficiência, entre aspas, se é que é eficiência você chegar no número limite que a legislação permite, para o mercado imobiliário, sim. E a gente não consegue isso, né? É difícil chegar. Então, eu imaginei que nós iríamos conseguir talvez 80% disso.
que dariam mais ou menos 3.400 lotes. Olha só, você fazer um condomínio fechado para 3.400 lotes é uma coisa complicada. Não é pelo tamanho apenas, é pelo funcionamento em si, pela gestão desse tipo de coisa. Para a gente ter uma ideia, os maiores condomínios que a gente tem aqui em Belém, por exemplo, o Vila Firenze, que fica ali no 40 Horas, ele tem 515 lotes. O Jardim Espanha, que fica acho que na Iamada, ele também tem mais de 500 lotes, eu não tenho o número exato. O Água Cristal, que já é um empreendimento para rico, um condomínio fechado horizontal para a galera de grana, ele tem 290 lotes. E o Cristalville tem 187 lotes, ou seja, são números bem inferiores à quantidade de lotes que essa área acomodaria, né? Então, difícil fazer um condomínio com esse número, né? Mas tem uma outra questão também que é mais importante, que para mim afastou de vez a história do ser condomínio, né? Num condomínio fechado, como por exemplo o Cristalville, quem banca a segurança, a manutenção, quem construiu os sistemas de abastecimento de água, de esgoto, tratamento, etc., foi o próprio condomínio, não foi o poder público. Né? O ônibus não entra lá. Então, a circulação interna é feita por transporte particular. Então, você com uma área gigantesca dessas, tá? Não permitindo que o ônibus entrasse e, ainda por cima, destinada a uma classe social que não é rica, né, era uma coisa inviável, de fato. Então, enquanto proposta, fazer um condomínio fechado era um equívoco. Né? Então, para mim, aquilo tecnicamente sempre foi um loteamento. Agora, assim, quando você faz um empreendimento para o mercado imobiliário, que o objetivo é retorno financeiro, o projeto ele nasce juntamente com a estratégia de vendas. Então, a ideia do Bougainville sempre foi ser vendido como um lugar diferenciado, não como um loteamento comum, como um lugar exclusivo, feito um condomínio. Então, o primeiro desafio, vamos dizer assim, era dotar um loteamento de alguma coisa que tivesse áreas de condomínio, para que justamente pudesse ser vendido como lugar exclusivo. O que a gente pode trazer do condomínio para o loteamento? Acho que, primeiro, o fato dele ser fechado, ter muros e uma portaria, um controle de acesso. Isso é uma coisa que caracteriza bem o condomínio. Você, quando passa na frente, por exemplo, do Cristalville, você vê aquele muro, tá? E vê lá a portaria com controle de acesso. Só que, em sendo um loteamento, essa portaria não poderia fazer o controle de acesso. Ou seja, as premissas conceituais básicas desse projeto seriam, em primeiro lugar, que a gente pudesse acomodar no lugar o maior número possível de lotes, por conta da necessidade de retorno financeiro. Segundo, que ele fosse fechado de alguma maneira. E terceiro, que ele tivesse uma portaria como um símbolo, ainda que essa portaria não tivesse porteiro. Olha só, pessoal, se vocês quiserem interromper para fazer algum tipo de pergunta, fiquem à vontade, tá? Raquel também, tá tudo bem até aí? Tá ótimo, professor. Tá um raciocínio assim, bem, até que puxa um pouco o que eles viram em projeto 6. Tá ótimo. Ok. Então, pessoal, fiquem à vontade aí para... Não estou aqui para defender o projeto, tá? Estou aqui apenas para apresentar o projeto e conversar sobre ele. Na verdade, eu estou aqui para contar a história desse projeto, que é o que tem de mais interessante do que o próprio projeto em si. Então, vamos em frente.
Bom, colocado o papel na prancheta, né? Quer dizer, hoje em dia ninguém coloca mais o papel na prancheta, né? Mas, metaforicamente colocando o papel da prancheta, nós começamos a lidar com esse terreno, geometricamente falando. Verificamos quais eram as interfaces viárias dele. As duas interfaces principais são Augusto Montenegro e a Maracacuera. Vocês veem que a geometria dele é uma geometria que tem dois terrenos claramente definidos e até separados por uma via. Eu vou voltar a essa questão logo mais. Então, no primeiro terreno, que era ligado ao Augusto Montenegro, é o primeiro terreno ligado ao Augusto Montenegro, mais longilíneo, essa dimensão maior dele tem quase 800 metros, e uma área maior atrás, cujo acesso principal era lá num pontinho muito pequeno na estrada do Maracacuera. A segunda coisa foi entender o tamanho dele. Olha só, eu peguei a poligonal e coloquei em escala em cima de uma área que nós conhecemos. Isso aí é a Universidade Federal do Pará. Acima está o Rio Guamá, à direita aí está o básico. Nós estamos vendo aqui, deixa eu colocar aqui uma ó. Bem aqui nós temos o Tucunduba, né? O ateliê fica por aqui, aqui o básico, aqui o profissional, aqui já é o Betina, e ele ainda, se fosse lançado nesse terreno, ele ainda pega aqui a área ou quase a metade da área do Residencial Liberdade, o Campus 3, pega aqui um pedaço do Riacho Doce, ainda se estende um bocado para cá, nessa parte mais longilínea. Né? Então, para a gente entender o que são 980 mil metros quadrados, 98 hectares. Né? Voltando aqui para o nosso papel sobre a prancheta, a gente deparou com uma outra situação também. Olha só, a parte maior, originalmente, era completamente tomada por uma mata. E aí eu voltei lá com o Lucas e perguntei para ele, escuta, Lucas, nós vamos colocar abaixo essa mata toda? E o Lucas, eu acho que, enfim, e o Lucas me respondeu, não, nós temos licença ambiental, esse empreendimento está licenciado, e nós temos que preservar 20% dessa mata, que não é uma mata primária, ela já é mata de replantio. Esse terreno aí era de uma empresa chamada EIDAI. Né? E ele me disse, olha, a gente vai colocar 80%, vai fazer a supressão vegetal, que esse é o termo técnico, de 80% dessa área, e preservando 20%, o empreendimento está legalizado. Bom, outra questão também que a gente observou, que eu já falei, era o fato de haver uma via pública cortando a área. E aí eu questionei de novo, Lucas, escuta, vocês pretendem fazer um loteamento fechado? Né? Como é que a gente vai fazer aí com essa via que corta o terreno? Né? Isso aí é um ponto que nós não vamos poder fechar. Se vocês pretendem que os acessos sejam limitados a poucos pontos, esse aí seria mais um ponto de acesso. E ele me disse, não, a gente vai, na verdade, fazer um viaduto aí. E aí que eu descobri que para esse local existia um projeto anterior. Tá? Que era o nome já era Bougainville, que era, a propaganda era que era uma cidade dentro da cidade de Belém. As pessoas chamam isso de master plan. Isso foi um projeto que foi feito por um arquiteto chamado Eduardo Mondolfo, o mesmo arquiteto que trabalhava para Status e que fez o projeto ali do Shopping Boulevard, fez o projeto também daquele shopping no Augusto Montenegro, acho que é Parque Shopping o nome, né? E ele fez esse master plan aí, que era um empreendimento realmente ambicioso,
que tinha lá clube, condomínio horizontal com 50 casas, shopping, heliponto, a gente vai lendo aí, hípica, enfim. Era um empreendimento bastante ambicioso mesmo, negócio de porte. E, por alguma razão, não foi para frente. Quer dizer, qual é a razão que não foi para frente? Certamente isso não era viável do ponto de vista comercial. Por isso que eles desistiram e resolveram fazer alguma coisa mais modesta. A gente observa aí, inclusive, que a área deles é uma área maior do que a área que é atualmente ocupada pelo Bougainville na configuração como nós projetamos. Bom, voltando para o projeto, então, a primeira coisa que a gente fez foi consultar a lei do uso do solo, claro, né? Verificar o que se permitia, o que a prefeitura permitia fazer ali, né? Esse terreno grande, ele fica localizado em 2 zonas. A primeira é a zona do ambiente urbano 4, que é a parte maior do lote, e a outra era a zona do ambiente urbano 6, no setor 4. Só que, como loteamento, coisas como ocupação, afastamento, aproveitamento, são parâmetros urbanísticos, diria, menos importantes do que aqueles parâmetros que dizem respeito à largura de via, extensão de via, quantidade de lotes, tamanho de lotes. Isso tudo está contido aí nessa Lei Complementar de Controle Urbanístico de 99. Acho que a professora Raquel deve ter passado para vocês. Isso aí a gente encontra no site da prefeitura. Tá? Bom, voltando aqui para a nossa prancheta, né, e para o nosso desenho, nós fizemos aqui a leitura de quais eram as interfaces viárias. Esse azulzinho que está aí são as ruas ou os trechos das vias que têm contato direto com os limites da área do Bougainville. Tá? De cima para baixo, aquele pontinho lá em cima é o lugar que ele toca na estrada do Maracacuera. Esses 4 outros pontinhos aí descendo a vertical, esse lugar é um lugar, aí esse triângulo, eu não vou dizer que ele tem o arruamento indefinido, mas o final do arruamento aí, ele é um pouco indefinido porque a gente não sabe direito se essas vias que eu coloquei nesses 4 pontinhos, elas realmente alcançam o limite do Bougainville ou se elas já estão tomadas por lotes privados. Tem também aí essa Avenida Ceará e essa Travessa 7 de Setembro. Essa Travessa 7 de Setembro era uma preocupação deles porque essa Travessa 7 de Setembro ela leva a uma área de invasão, né? E a área de invasão carrega todo o preconceito do mundo, né? Que seria um local de criminalidade, enfim. Tá? Mas a ideia dele jamais foi integrar esse conjunto com o sistema viário externo. A ideia deles sempre foi, e isso foi colocado como premissa de projeto, ter 2 acessos únicos ao Bougainville. Um pela Augusto Montenegro e outro lá pela Estrada do Maracacuera. Os outros seriam completamente descartados e separados mesmo fisicamente por muros. Outra coisa também importantíssima, quando a gente faz qualquer projeto de urbanização, loteamentos, etc., é ler a topografia do terreno. Então, a topografia lá do local mostrava uma parte central aí onde está essa curva de nível aí na cota 12,5, esse é o ponto mais alto do terreno, né? E ele vai caindo para a direita aí do desenho, 10, 7,5, lá no finalzinho ele tem uma queda mais acentuada até chegar num pequeno curso d'água que passa aí por trás, que é o curso que vai receber toda a drenagem e todo o esgoto depois de tratado. Esse curso eu desenhei um pouquinho separado aí do muro, só para que a gente enxergasse um pouco melhor, mas ele é quase
pregado aí nesse muro, e ele fica fora dos limites do Bougainville. Tá? Essa parte mais longilínea aí da frente, ela tem não diria um baixão, mas o nível é um pouco mais baixo, aí no meio onde tem essa curva de nível com 11, porque aqui, mais para próximo do Augusto Montenegro, ele sobe um pouquinho, da mesma maneira como sobe lá para trás, quando chega na parte maior do terreno. Tá? A leitura da topografia é fundamental para a definição do traçado. É a topografia que nos diz de que maneira nós devemos desenhar as ruas, para que a gente tenha movimentos de terra dentro daquilo razoável, para que a gente defina onde é que vai ficar o ponto de abastecimento da água, para que a gente defina para onde a gente vai jogar as águas pluviais, sem que a gente tenha que recorrer a sistemas mecânicos, tipo elevatórias, bombeamentos, etc. Então, a topografia ela foi determinante aí para a definição do traçado. Tá? Uma outra questão também importante é a história de onde preservar. 20% a ser preservado, ou pelo menos destinado a áreas verdes. Num primeiro momento, a gente coloca essas áreas a serem preservadas onde é difícil edificar. Tá? A gente coloca, por exemplo, essa parte final aí, lá perto da cota 2,5, então é uma área sujeita a alagamentos. Tá? E a própria lei impede que a gente faça qualquer coisa em áreas alagáveis. Então, no primeiro momento, a ideia era concentrar a maior parte dessas áreas destinadas à vegetação aí para o fundo do terreno. Né? Isso depois não aconteceu. Né? A gente, felizmente, conseguiu uma outra proposta e com a aquiescência também da construtora. Seguindo aqui já na definição do traçado, isso aí, essas linhas vermelhas, simbolizam o traçado mais elementar. Né? O traçado aí das vias, ele tem que permitir a ligação de um ponto ao outro do acesso e permitir também que a área toda seja servida de sistema viário. Andando um pouco mais para o projeto, esse aí é o desenho da ideia geral dele. Nós dividimos a área toda basicamente em 8 áreas um pouco menores, que na verdade são grandes essas áreas, e trouxemos as áreas verdes para dentro dessas áreas. Esses vermelhos aí são as linhas que acompanham o sistema viário daquilo que ficou como proposta final. A divisão nessas áreas foi devido a 2 coisas principais. Primeiro, conseguir configurar um desenho que permitisse, depois, uma possível condominialização, palavra grande. Tá? Eles viram que não poderiam fazer, ou não seria viável fazer um condomínio com essas proporções, utilizando a área toda, mas não desistiram de vender o loteamento como um local de possível constituição de condomínios. Então, essa divisão aí em 8 áreas foi justamente para permitir que, caso houvesse lá associações de moradores e quisessem eles constituir condomínios, que eles assim o fizessem e o sistema viário permitisse sem grandes traumas. Né? Outra razão também da geometria dessa divisão era que, como as quadras dos lotes e os lotes eles são retangulares, quando a gente fragmenta dessa maneira, buscando uma geometria regular, fica mais fácil para a gente acomodar os lotes e as quadras. Então, a gente buscou, com esse traçado básico aí, desenhar lugares onde fosse possível, sem grandes dificuldades, quer dizer, dificuldades sempre existem, de acomodar os lotes e as quadras. As áreas verdes, nós distribuímos por todo o terreno.
Para vocês terem uma ideia do que ficou no final, esse bosque preservado aí atrás, ele tem apenas 35% das áreas verdes totais do loteamento. Os outros 65% foram distribuídos em praças, que não são praças pequenas, em canteiros centrais, e em todos os passeios nós fizemos uma faixa de 90 centímetros de áreas verdes também. Isso não é uma coisa inocente, assim, do ponto de vista, que legal, todas as calçadas têm canteiros, é porque quando a gente coloca o canteiro, a gente também diminui a área pavimentada e, com isso, reduz o custo também da obra. Vamos em frente. Esse aí, pessoal, é o desenho final do loteamento. Tá? Depois eu vou fazer aqui aumentar aqui a imagem para que a gente veja com mais nitidez. Mas vocês veem aí que é um traçado absolutamente convencional. As 8 praças se transformaram em 11. São quadrículas mesmo, com quadras retangulares. Elas não são quadras quadradas, vamos dizer assim, até porque a gente não consegue acomodar direito o lote dessa maneira. Tá? O traçado é um traçado que acompanha a retícula, e ele tem uma inflexão aí no meio para que ele se acomode, para que ele se ajuste à geometria do terreno. Tá? Essa parte aqui do primeiro lote, esse lote longilíneo que chega ou que começa na Augusto Montenegro, os lotes não foram fragmentados da mesma maneira como na parte maior do terreno. Vocês observam aí que não tem praticamente divisões. Esse lote aí à esquerda de quem entra pela via, ele é um lote só. Acho que a Status ainda não resolveu direito o que vai fazer dele, né? O filé, digamos assim, de onde está vindo o retorno financeiro todo é aí nessa parte maior. Bom, vou fazer aqui alguns detalhes para a gente conversar com mais precisão acerca de algumas coisas. Olha só, nessa primeira parte aí, 2 coisas são dignas de destaque. Né? A primeira, aqui à direita, é o posicionamento do pórtico. A gente vê aí que o pórtico, se a gente entender que a frente do terreno ela é feita por essa linha aqui, que tem 100 metros, no primeiro momento, a gente projetou esse pórtico aqui nesse local. Ele entraria aqui e seguiria a rua na reta. Mas um dia, o seu Severino, que é o proprietário lá da Status, me chamou para uma reunião, me levou num sábado de manhã, estava uma chuva danada, para frente lá do conjunto. As obras ainda não estavam iniciadas, ainda estavam desmatando assim, e ele parou, ficou olhando uns 10 minutos para aquilo, sem dar nenhuma palavra, e ele mesmo propôs que o pórtico ficasse nesse local. E ele, sabiamente, queria colocar o pórtico numa parte central ao alinhamento, para que o empreendimento parecesse um pouco mais grandioso, né? E é por isso que essa rua, aparentemente, é um contrassenso você entrar por aqui, depois desviar e sair lá para trás. Acabou que ajudou também, porque bem aqui nesse ponto tem o acesso a um condomínio também. E aí, o condomínio, inicialmente, como a gente tinha projetado a entrada por aqui, ia dar um pequeno conflito aqui. Então, fez bem para o projeto arredar o pórtico para cá, para esse local, apesar desse aparente contrassenso, né, de você arbitrariamente fazer uma inflexão na rua. Uma outra questão também, já aqui à esquerda, é que existe um retorno aí nessa via, porque ela, de fato, é muito extensa. Essa via ela tem quase 800 metros de extensão, 750, 760, alguma coisa assim. E se o sujeito entrasse e se arrependesse, ele ia ter que ir lá na rotatória dentro do conjunto para voltar,
Então, a gente fez aqui um pequeno retorno. Aí entra o tal do viaduto, pessoal. Tá? Esse viaduto ele é digno de menção porque ele é, vamos dizer assim, o ícone do isolamento do conjunto. Né? É um viaduto que não é pequeno, ele sobe aqui nesse ponto. Deixa eu ver aqui. Ele não é pequeno, ele começa aqui nesse ponto, termina aqui nesse outro, em cima aqui dessa via, que é chamada aqui passagem quarta linha. Na verdade, quando a gente entra no Google Maps ou vê uma base da prefeitura, essas passagens elas têm nomes diferentes. Eu acho que elas vêm trocando seus nomes ao longo do tempo. Mas o viaduto aqui é feito exatamente para impedir, né, que as pessoas que habitam por aqui ou que transitam por aqui tenham acesso ao Bougainville por esse ponto. Então, ela é o que mais bem representa essa natureza fechada do conjunto. E aqui eu me rendo e peço desculpas ao Cabral, que disse que era uma área segregada na aula passada de vocês. Disse, não, Cabral, é uma área aberta e tal. Ela é aberta porque não tem porteiro na portaria, né? Mas o Cabral tem razão, isso é uma área segregada da cidade. Depois a gente volta a conversar um pouquinho sobre isso. Bem, isso aqui é um zoom da parte maior do terreno, onde a gente vê aqui o sistema viário principal, que vai ligar aqui a Augusto Montenegro, chega aqui ao final e sai, ou entra, sei lá, pela Maracacuera, e essa via principal, que tem um canteiro central, ela também se estende e entra aqui pelo conjunto. Tá? Vocês devem me perguntar, escuta, o que está fazendo essa via tão grande aqui com esse canteiro central? É porque esse empreendimento considerou os seus entornos não para integrá-los. O entorno, claro, que não interessava. Mas aqui tem um campo de golfe nessa área. E que a construtora me pediu que deixasse aqui uma possibilidade de passagem para que, se futuramente eles adquirissem essa área, o Bougainville pudesse ser integrado aí a esse local. Tá? A gente observa aqui uma coisa interessante. Tá? O muro do condomínio, não é condomínio, o muro do loteamento, o cinturão de proteção que isola esse loteamento, ele é feito pelos lotes. Olha aqui. Os lotes estão de frente para uma via interna e de costas aqui para a área externa. Isso acontece em quase toda a extensão dele. Aqui acontece, aqui nesse ponto de cima também acontece. Aqui nessa área esquerda também acontece a mesma coisa e para cá também. Mas aí vocês vão me dizer, escuta, e por que essa via aqui ela está encostada no limite? Primeiro, não se fez via encostada no limite para que se evitasse de que o sistema viário em volta quebrasse o muro e invadisse, digamos assim, eu digo invadir, não é no pior sentido, entrasse, se interligasse no loteamento. Né? Essa via ela é encostada no muro porque esse terreno daqui de cima também é da Status. Eles têm ideias de fazer o empreendimento aí e podem precisar da via para acessar. Então, é por isso que essa via ela é diferente de todas as outras. Tá? A gente observa também aqui uma diferença entre a coloração dos lotes. Tá? Esses dessa cor aqui, que eu não sei direito qual é, porque eu sou daltônico, são os residenciais. Esses aqui, que eu acho que são azuis, são lotes comerciais, que tem um pouquinho para cá, um pouquinho para cá também. É óbvio que esses lotes, os comerciais, eles são colocados nas ruas de maior movimento. O comércio estabelece onde passa mais gente. Né?
Agora, assim, como isso não é um condomínio, como isso é um loteamento aberto, quem quiser comprar um lote residencial e montar uma baiuca aí de qualquer coisa, pode. Eu até estava conversando com o Lucas ontem sobre essa questão, que eu perguntei para ele como é que isso foi resolvido, já que eles venderam lotes residenciais e lotes comerciais. Ele me disse, olha, isso aí na escritura lá do cartório está escrito que o uso é comercial ou uso residencial, mas nada impede que alguém mude isso na escritura e construa uma casa onde é comercial ou um comércio onde é lote residencial. Se houvesse, de fato, um condomínio, haveria uma convenção do condomínio na qual o condomínio proibisse determinados usos, etc. Bom, outra coisa que a gente vê aí é que a gente vê com mais nitidez essa inflexão aqui da via, ela foi feita por uma questão geométrica para que a gente pudesse mais bem acomodar aí as quadras, mas ela ajuda também do ponto de vista ambiental, porque ela quebra um pouco esse tamanho, essa extensão da via. A gente observa também aqui esse azul, tá? É uma rotatória, e aqui, como é um dos pontos mais altos, é o ponto mais alto da área, fica a caixa d'água, fica o reservatório, a estação de tratamento de água. E lá, no final, onde é o ponto mais baixo, fica a estação de tratamento de esgoto. Existem outras duas rotatórias aqui no meio, mas, enfim, é importante observar que é uma quadrícula, embora que as quadras elas tenham um formato retangular bem alongado. A gente observa também que as vias principais têm canteiros centrais, arborizados, onde estão distribuídas as áreas verdes. Alguma pergunta até aqui, pessoal? A gente pode ir passando. Não sei eles, mas eu adorei o desenho. Ficou assim algo bem dinâmico, né? E o tamanho muito sólido, né? E eu estou achando fantástico. Não sei os meninos. Que tal, turminhas? Tudo ok? Tem alguma dúvida? A gente pode conversar também. É só para ver se alguém tem alguma dúvida, Raquel. A gente pode também conversar depois. Uma coisa que eu esqueci de dizer é que esse lote mais claro aí no meio é o lote institucional, onde pode ter uma delegacia de polícia, um posto de saúde, alguma coisa assim. O amarelo, né? Obrigado. Eu não sabia que era amarelo. Porque eu não ouvi. Eu supus que era amarelo. Eu sou daltônico. Não, é que eu não ouvi esse pedaço. Eu estava olhando para o desenho e me desliguei da fala. Não é porque é amarelo. Enfim. Olha só. O tamanho desses lotes, eles ficaram com 160 metros quadrados os lotes básicos, residenciais. E ele tem essa proporção de 8 por 20, não é à toa. É para que a gente consiga desenhar, ou para que a gente tivesse conseguido desenhar uma quadra retangular, né? Fazendo com que as pontas dos lotes elas também tivessem as quadras voltadas, os lotes voltados para as ruas. Então, aqui eu tenho 5 lotes de 8 metros, somados dão os 40 metros, que dão 20 mais 20 aqui. É por isso que essa medida de 8 por 20 ela não é aleatória. Tá? Ela é feita para que a gente consiga desenhar a quadra. Os lotes comerciais, alguns são maiores. Tá? Eles têm 12 por 20, como está demonstrado aqui, tá? Sempre obedecendo uma certa modulação, e em alguns outros casos eles são um pouco menores, eles têm 12 por 13,5. Em alguns casos, existem umas baias de estacionamento aqui para facilitar o acesso a esse lote, a esses lotes comerciais. Tá? Acabou de entrar aqui o meu amigo Luiz Fernando Freitas, meu sócio querido, tantos projetos fez comigo. Obrigado, Luiz Fernando, pela tua presença. Legal, seja bem-vindo. Não vai me fazer perguntas complicadas no fim, por favor, tá? Só para dizer que amanhã eu estou aí. Beleza.
Vamos em frente, pessoal. Outra coisa também que é importante, tá, é o seguinte: quando a rua ela serve a 2 lotes, ela é uma rua economicamente barata. Eu não gosto de usar o termo barato, porque barato parece vagabundo, tá? Mas ela é uma rua econômica. A rua mais cara no loteamento é quando ela serve a lotes de um lado só. Tá? Então, além dessa questão do posicionamento dos lotes aqui para fazer o cinturão de proteção, tá? A posição desses lotes tornou essa rua mais econômica. Tá bom? Uma outra coisa também que salta aos olhos aqui são umas ruas, umas vias pequeninas, pessoal. Tá? Por exemplo, essa daqui, ó. Ela sai aqui da rua principal, entra uma ruazinha pequena e depois ela dá aqui numa praça. Eu coloquei aqui para não esquecer a medida dessa praça, é uma praça grande, ela tem 170 por 70, e a gente vê também aqui lotes que são mais bem acomodados. Quando a quadra maior ela tem um desenho retangular, e depois ele tem uma certa dificuldade quando você vai fazendo a inflexão e que você perde o paralelismo aqui dos lados. Mas depois eu vou voltar a falar sobre isso. Esse slide aqui é para mostrar para vocês o que é a tal da possibilidade de condominialização de alguns setores. O loteamento foi desenhado e aquela ruazinha é porque é ela que faz a entrada desse local que determinado grupo de moradores pode querer se associar e fechar. Eles, inclusive, sugerem isso no material de venda, e ele foi desenhado dessa maneira. Eu não gosto muito disso, mas eu vou voltar depois a falar sobre essa questão. Esse outro zoom aqui é para mostrar como é que a gente resolveu o problema do paralelismo inexistente quando há a inflexão. Tá? Ó, a gente resolveu aqui com os cantos, redesenhando aqui da melhor maneira possível. Quando eu digo da melhor maneira possível, é que o lote tivesse mais de 160 metros quadrados. Então, esses lotes aqui são um pouco maiores, mas foi a maneira de acomodá-los para que eles pudessem se ajustar à geometria, né? Mas coisas também que acontecem que são interessantes, que eu digo dignas de registro, é que a rua sem saída, ó, não faz sentido essa rua não se conectar com essa aqui. Ela só faz sentido porque existe um desejo de uma futura condominialização. Enfim, isso é uma característica do loteamento. Bom, a partir daqui, pessoal, são desenhos mais técnicos, existem várias seções de ruas diferentes. A gente vê aí, por exemplo, essa aqui é a rua de entrada do conjunto, né? Ela tem 5 metros de canteiro central, nesse canteiro central é onde está posicionada a ciclovia, e a gente vê também aqui os canteiros nos passeios, né? Está aqui uma cotazinha de 1 metro, mas na verdade ele tem 90, porque eu coloquei 1 metro somando com o tempo. E assim ela tem vários tamanhos e vários tipos. A gente procura padronizar, mas em alguns momentos é obrigatório. A lei nos obriga a fazer vias de 4 faixas, a lei nos obriga por exemplo, esse desenho aqui do canto inferior esquerdo é a seção do viaduto. Ó. O viaduto tem 2 faixas de 3,5, tem aqui um elemento que a gente chama de New Jersey, que é um New Jersey, né? Que é um teto de concreto e onde fica aqui a ciclovia e o passeio. Essa aqui é a via típica, aqui a via tipo 5 é a que tem maior quantidade, que é a via local. São 2 faixas de 3 metros e 2 passeios, um para cada lado, com 2,5 metros, sendo 1,5 metro pavimentado e 1 metro ou 90 centímetros de área arborizada. Bom, a partir de agora eu vou mostrar uns renders que a própria Status mandou fazer. Não fomos nós que fizemos. Mas eles são interessantes porque eles mostram aqui o desenho. Vocês veem aqui que as vias principais, o canteiro central é arborizado. Ele tem 7 metros esse canteiro aqui nessas vias internas
E lá naquela via de entrada que vem do Augusto Montenegro, ele é um pouco menor, tem 5 metros. A gente vê também aqui as praças. Ó, estamos vendo aqui, em primeiro plano, o viaduto. Ele não está modelado com precisão, mas ele mostra bem aí ele passando por cima da ruazinha e ligando aquela parte mais longilínea a parte maior do condomínio, né? A gente vê aqui à esquerda, ó, as casas todas e o muro dos fundos das casas protegendo, entre aspas, o loteamento. Também nada impede que as pessoas abram portas para as ruas de trás. Se for interessante, certamente que irão abrir. Isso aqui é uma vista lá do fundo, onde a gente vê o bosque preservado, e aqui a estação de tratamento de esgoto, aqui mais à direita, em cima. O campo de golfe que eles pretendem adquirir futuramente e a rua chegando nele, olha lá. Isso aqui já é mas não sei se essa é a de entrada principal ou é lá para dentro do conjunto. Aqui uma rotatória. Essa rotatória ela tem um diâmetro de 44 metros, ela é grande. E ela tem esse diâmetro de 44 metros porque ela precisa permitir que um caminhão, um ônibus, ele gire aí. Isso aqui é o render de uma das praças. Não fomos nós que projetamos essas praças, eles fizeram, ou não sei se contrataram um arquiteto, ou fizeram com a própria arquitetura. Eles têm lá alguns... Tinham uma arquiteta lá dentro da Status, não sei se ainda tem. Acho que tem, sim. Isso aqui é uma planta técnica, né? Eu trouxe para mostrar para vocês, só por curiosidade. Aliás, eu posso depois passar para a Raquel, para ela dar para vocês, um link para vocês baixarem o PDF de todo esse projeto, tá? Para vocês verem as formas de representação. Repito, não é para vocês terem como exemplo, porque ele não é... Eu não estou mostrando aqui como, olha que projeto legal e tal, não. Estou apresentando como é que foi feito. Legal, a gente agradece, nós queremos sim. Tá. Bom, isso aqui é um quadro que eu tirei de uma das pranchas com os números finais. Tá? O que é interessante a gente ver aqui é que a área total ocupada pelos lotes foi de 55,18%. Tá? Lembro que eu falei lá no início que a legislação permitia no máximo 65% de área de lote. E a gente conseguiu aqui 55% de lotes. São 3.013 lotes residenciais, 108 lotes comerciais. E aí tem o lote institucional, né, esse tipo de coisa. Olha aqui a área permeável, pessoal, aqui do lado direito. Exatamente 20%, para não dizer 20,06%. É claro que, muito embora a construtora tivesse bancado a ideia, permitido que nós dispuséssemos as áreas verdes, até aumentando um pouco as ruas por todo o conjunto, isso é uma virtude, mas também a gente não passou dos 20% que os órgãos ambientais exigiram que ficassem preservados. Tá? Afinal das contas, isso é um negócio. Uma informação importante também é a densidade final do conjunto. Tá? A densidade aí é 138,5 habitantes por hectare. Para a gente ter uma ideia, uma comparação, a Cidade Nova, que também é um loteamento, a densidade, em alguns pontos, é 111 habitantes por hectare, outros 108. Então, esse não passou muito. Mas não chegou, por exemplo, a densidade da Vila da Barca, que é, acho que, 400 e tantos habitantes por hectare, que é uma densidade, do ponto de vista social, muito mais saudável do que uma densidade tão baixa quanto 138 habitantes por hectare. Mas são empreendimentos de natureza diferente. Eu estou fazendo essa comparação única e exclusivamente para a gente entender como é que ele fica comparando os outros. Eu fiz um slide aqui que compara o tamanho das praças com algumas praças conhecidas da cidade. Olha só. Aí, o lado direito, está tudo em escala direitinho, eu não estou chutando, não. Tá? Do lado direito, aí, a gente tem o Museu Emílio Gueldi.
vocês veem que a área do Emílio Gueldi, que não é uma área pequena, ela é menor do que a área do Bosque Preservado lá atrás. Olha a Batista Campos ali em cima, Praça Batista Campos. Se a gente somar aqui essas duas praças que ficam a norte, vai dar mais ou menos a Batista Campos. Olha o tamanho do Porto Futuro, a Praça da Leitura, onde tem o memorial do Barata, ela é triangular, e aqui em cima, à esquerda, o Centro Arquitetônico Nazaré, Praça Justo Chermont. Esse foi um slide aí só para a gente ter uma ideia do tamanho dessas praças. Elas realmente não são pequenas. Tá? Bom, a penúltima coisa que eu vou mostrar, a gente não foi contratado no primeiro momento para fazer arquitetura de nada, né? A gente não foi contratado para fazer pórtico e tal. Depois, muito embora a gente não tivesse recebido em pecúnia, em dinheiro, os honorários pelo loteamento, todas as arquiteturas foram pagas em espécie, graças a Deus. Esse aí é o pórtico projetado inicialmente para a Augusto Montenegro. Ele foi projetado numa fase do projeto em que a Status ainda tinha como possibilidade fechar o conjunto, ter uma guarita. Depois eles mesmos viram que isso não seria bom para o negócio e mudaram o projeto, tiraram essa guarita central. Agora, se a gente comparar esse projeto com o projeto que foi executado, o que aconteceu? Essa carenagem aí em cima, que fica sob a cobertura, onde está a programação visual, essas nervuras aí brancas, nada disso foi executado. Tá? A gente, quando projetou esse pórtico, a gente tinha feito um primeiro pórtico só a estrutura, que a estrutura ficasse aparente. Mas aí o Lucas disse, não, vamos fazer um negócio mais bem elaborado, mas quando eles... Parece que, eu não me lembro bem, mas eu cheguei a ver uma das propostas aí para essa carenagem, era perto de 100 mil reais. Dinheiro pequeno perto do todo, pessoal. Mas, enfim, eles disseram, não, eu não vou colocar isso, e acabaram optando por retirar essa carenagem toda aí e colocar apenas aí o local para programação visual e deixar aparente toda a estrutura. Quero fazer um registro de que essa estrutura aí, ela não foi concebida pelo calculista, ela foi concebida pelo arquiteto. Boa ou ruim, a responsabilidade dela é nossa, tá? E não abdiquem jamais, meninos e meninas, tá? Do direito ou da prerrogativa de propor as estruturas dos projetos de vocês. Depois o calculista vai lá e dimensiona, diz qual é que é a peça e tal, mas a concepção estrutural ela deve ser nossa. Tá? Eu lamentei muito que tivessem tirado essas carenagens, porque eu acho que piorou bastante. E se eu soubesse que eles iam deixar essa estrutura aparente, a gente teria feito outra coisa. Né? Tem umas coisas aqui que a gente não engole, por exemplo, se você pegar essa viga transversal aí, você vê que o treliçamento dela tem um ritmo num módulo, tem outro no outro. Isso aí, para o meu toque, eu não consigo dormir com isso, mas, enfim. A gente chegou também a fazer um projeto de umas unidades residenciais. Eles encomendaram lá, vamos fazer aí umas casas, entendeu? Para a gente vender junto com o projeto e tal. Pessoal, para mim, casa é um lugar, ela tem que ter um ar de coisa doméstica. E na nossa cultura, a domesticidade é dada pela telha de barro. Tá? E eu fiz o projeto lá com a telha de barro e tal. Isso é uma casa térrea, em 60 metros quadrados, e fiz geminada. Né? O terreno é muito pequeno, pessoal, tem 8 metros de frente. Mas eles não acharam a planta boa e tal, não sei o quê, mas não gostaram muito não da fisionomia da casa, pediram para eu fazer um modelo sem telhado, eu a contragosto fiz esse modelo que está aí da esquerda, e mesmo assim eles recusaram e fizeram lá com a arquitetura deles esses 2 modelos aí da direita. Isso aconteceu também da mesma maneira para a casa de 2 pavimentos. A gente fez um projeto, né, igualmente geminadas, mas depois fizemos um modelo sem o telhado aparente, e eles substituíram aí com o projeto deles, e é isso que eles vendem aí, esse que está do lado direito. A gente também chegou a fazer os outros ensaios, só que eles vislumbraram a possibilidade de dividir esse lote ainda em 2, fazer tipo uma vila, e a gente fez aqui alguns ensaios, mas que não foram para frente. Chegamos a fazer umas perspectivas. Cheguei até a fazer
juntando 9 lotes, uma proposta vertical, que também até agora não foi para frente. Bom, pessoal, para finalizar mesmo de verdade, acho que eu já me estendi demais, tem umas fotos aqui que eu peguei do site deles, tá, mostrando as praças, o arruamento sendo iniciado, né, as quadras já com as suas delimitações, a rotatória. Infelizmente, muitas árvores caíram. A gente vê aqui lá o bosque preservado no fundo. Isso aqui ainda não tinha começado a construção do viaduto, que fica aqui em cima. Ó, esse lote, esse verdinho que vai aí para Nordeste, vamos dizer assim, da foto, ele é aquele terreno mais longilíneo, né? O grosso, pessoal, dessa obra é a parte de infraestrutura. Olha aí o tamanho da tubulação de drenagem. E essa terra aí já é uma terra de aterro, de regularização de movimento de terra, né? Olha aqui a caixa d'água. Essa caixa d'água, pessoal, ela fica numa rotatória de uma posição privilegiada. Eu tinha sugerido para o Lucas, bora fazer uma caixa d'água plasticamente expressiva, porque ela é um ponto de referência, ela é um ponto de chegada, ela do jeito quando sobe no viaduto, ele dá de cara com a caixa d'água. Mas minha ideia não foi muito para frente, aí eles fizeram aqui, estão fazendo, né, essa obra, é uma obra realmente expressiva, com forma deslizante. Não sei qual vai ser o resultado final. O que tem de mais interessante, do ponto de vista da engenharia, é a construção aqui do viaduto. Esse viaduto ele é feito com tubo ármico, né? Vocês estão vendo aqui esse prateado, são tipo uns anéis, né, de aço, eles são lançados paralelamente e depois a terra deita em cima dele, vamos dizer assim. Bem, pessoal, eu para finalizar, a única coisa de poética e mais bacana que tem nesse contexto todo é essa samalmeira maravilhosa aí, felizmente preservada, que fica bem à frente do conjunto, na Augusto Montenegro. Tá? Além de mim, trabalharam também nesse projeto o Flávio e a Brena, meus sócios, né? E a Bibi, a Ana Beatriz, minha filha, minha sobrinha, minha afilhada, e o Lucas, meu filho. Foi muito prazeroso dividir esse projeto com eles. Raquel, acho que de maneira geral, acho que é isso. Espero ter esclarecido e estou à disposição aí para as dúvidas. Tá bom?